memória de mim. Até o 31. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? A ceia do Senhor, ela foi constituída pelo próprio Senhor Jesus na noite em que foi traído. Isso a gente pode encontrar no Evangelho escrito por Lucas, pelo médico Lucas, no capítulo 22, dos versículos 17 ao 21, quando ele narra, recebendo um cálice, ele, o Senhor Jesus, deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu, e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Então a ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor na noite em que ele foi traído. E é interessante que esta ordenança, ela também é chamada nas escrituras sagradas de mesa do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Partir do pão, está lá escrito em Atos, no capítulo 20, versículo 7. E mais comumente, ceia do Senhor, como a gente acabou de ler em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 20. E hoje nós vamos falar sobre as direções apontadas pela ceia do Senhor. E a primeira direção que a ceia do Senhor aponta é para o passado, é para trás. E a gente pode verificar isso no versículo, na passagem que nós lemos inicialmente, nos versículos 24 e 25, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. E eu peço para os irmãos permanecerem com as Bíblias abertas ou conectadas. Quando ele diz, no capítulo 11, 1 aos Coríntios, versículos 24 e 25: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. E aqui o apóstolo Paulo, relatando, né, a ceia celebrada, as palavras do Senhor Jesus, em memória, significa, essa expressão em memória significa fazer lembrar, recordar. Meus irmãos, em uma sociedade que não preserva a história, que é o nosso caso, fazendo parte de uma geração que não retém, que não guarda os fatos, vivendo numa era em que o esquecimento é um hábito, eu costumo me referir a este tempo, aos nossos dias, como uma era palimpsesta. E o que é isso, irmã? O que é o palimpsesto que a irmã está se referindo? Ele chama uma era palimpsesta. Então, o método palimpsesto era utilizado na antiguidade como uma forma de raspagem de um pergaminho para que esse pudesse ser reutilizado. O pergaminho, que era um material de escrita da antiguidade, tinha um custo alto, um alto custo, pois eram produzidos a partir de pele ressecada de animais. E por ser um material de escrita caríssimo, o palimpsesto, o método de raspagem, era realizado no pergaminho a fim de que ele pudesse ser reescrito, reutilizado, dando lugar para reescrever outras coisas. Assim, muitos documentos históricos, poéticos, filosóficos foram perdidos e ficaram no esquecimento. E esse método
de raspagem parece estar bem presente nos nossos dias. Esquecemos com muita facilidade das coisas e esse esquecimento nem sempre se dá de forma justificada. Como, por exemplo, quando alguém tem problema de memória ou esquece de algo por conta de uma medicação que tem uma reação adversa e provoca esquecimento, aí se justifica. Em casos de uma pessoa que passou uma noite mal dormida, ou tem problema de insônia com uma certa frequência, o dormir mal vai afetar a memória dessa pessoa, desse indivíduo. Ou pessoas que têm problemas de saúde que acarretam falta de memória, problemas na memória. Porém, muitas vezes esquecemos com facilidade, simplesmente porque não damos importância e atenção às coisas. Contudo, a ceia do Senhor, na verdade, o cristianismo, as escrituras, mas especificamente a ceia do Senhor nos remete a exercitar a memória. Nos remete a lembrar que o Senhor Jesus teve seu corpo em flagelo, em sofrimento, e o seu sangue derramado em nosso favor. Precisamos ter o sacrifício vicário, o sacrifício substituto de Cristo, cravado nas nossas mentes, cravado na nossa memória. E este momento da ceia nos conduz a isso, ao passado que deve estar presente na nossa memória. Amém? Então, a primeira coisa que a ceia do Senhor aponta é para o passado, em memória. Mas a segunda direção que a ceia do Senhor aponta é para o futuro. E no versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Olha essa expressão. Nos remete ao futuro. No capítulo 1 de Atos, no versículo 11, na ocasião em que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, após a ressurreição, dois homens, o texto fala que dois homens vestidos de branco, fala aqueles que testemunharam esse evento. E eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará. Olha o futuro. Da mesma forma como o viram subir. Há uma promessa da volta do Senhor Jesus. E este momento da ceia aponta para esta promessa futura. Até que Ele venha. A ceia do Senhor, além de nos remeter ao passado, em memória, nos remete ao retorno de Cristo. Um evento que devemos aguardar, irmãos, com grande expectativa. A promessa grandiosa do retorno de Cristo deve ser algo que todo cristão deve ansiar, desejar, almejar. Porém, muitos cristãos vivem alheios a esta promessa. Vivem o aqui e agora indiferentes ao futuro retorno de Cristo. Futuro esse que pode ser algo iminente, está prestes a acontecer, pode passar um bom tempo ainda. Em Apocalipse, no livro das Revelações, no capítulo 22, versículo 20, diz: aquele que dá testemunho destas coisas, quem é aquele que dá testemunho destas coisas escritas no Apocalipse? O próprio Senhor Jesus. Sim, venho em breve. Olha a promessa. E a igreja, a noiva, responde: amém, vem, Senhor Jesus. Pois a ceia do Senhor aponta para o futuro. Através, irmãos, deste memorial, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia do Senhor aponta para o passado em memória, aponta para o futuro até que Ele venha. Mas a ceia do Senhor também aponta
dentro. E no versículo 28 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, a palavra de Deus fala: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O termo examinar significa, a partir de um teste, de uma avaliação, verificar se algo é genuíno ou digno. Então, fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, uma autoverificação. Irmãos, costumamos com mais facilidade avaliar, verificar a vida do outro. Mas a palavra de Deus, na sua sabedoria e perfeição, diz para nos examinarmos. É olhar para dentro de nós, verificar as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É olhar para nós mesmos e verificar a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso falar, as nossas atitudes, nos nossos relacionamentos interpessoais. Trata-se de um autoexame. O momento da ceia aponta também para dentro de nós. Travamos lá vem a irmã com outra palavra difícil, um solilóquio, que na verdade é uma conversa consigo mesmo, é uma conversa diante do espelho, é um autoconfronto. A ceia do Senhor é um momento seu com Deus, seu com os irmãos, porque é um momento de comunhão, mas também é um momento você com você. E se de repente, nesse autoexame, nessa autoavaliação, você entende que há algo indigno na sua vida como cristão, e você não vai agir com a hipocrisia de participar deste cerimonial da ceia, e aí se isenta de participar, eu vou lhe dar um exemplo de autoexame. Na verdade, um exemplo de solilóquio, de uma conversa consigo mesmo. E a gente pode encontrar nas Escrituras Sagradas, lá no Salmo 42, versículo 5, quando o salmista diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Olha, ele está conversando com ele mesmo. Por que está tão abatido, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, este é um momento de parar, se autoavaliar, pedir perdão e se arrepender dos pecados cometidos. A ceia do Senhor não é para a nossa condenação, mas é uma oportunidade para a reflexão e a mudança de direção. Amém? E que possamos participar todos deste momento, deste cerimonial que aponta para o passado, para o futuro e para dentro de nós. Amém?